Meus caros, meu nome é René de Paula Júnior, é um privilégio aqui aceitar esse convite do professor Alexandre Minghini e conversar com vocês aí de Cascavel, e eu me pus imediatamente a pensar o que eu tenho a dizer. Né? Por uma extrema coincidência, a sala que eu achei aqui no trabalho para gravar isso tem câmeras na parede, que curioso, e também fotografias bastante interessantes aqui do centro de São Paulo. Isso talvez já me dê uma pista, né, sobre o que comentar com vocês. Só para dar um pouco de contexto, a minha formação original é parecida com a de vocês. Eu fiz comunicações, eu fiz rádio e televisão aqui na USP em São Paulo, na ECA. Acho que esse curso nem existe mais, agora deve ser audiovisual, provavelmente como o de vocês, né? A gente tinha uma separação entre cinema e TV, e eu fiz TV. Então e trabalhei um tempo em TV, inclusive, trabalhei em telejornal, trabalhei na HBO, trabalhei como produtor, trabalhei até como estagiário, etc. Trabalhei em TV até 96, né? Faz bastante tempo isso. E tem uma questão interessante porque, puxa, de lá para lá tanta coisa, de lá para cá tanta coisa mudou, né? Os equipamentos mudaram radicalmente. Eu estou carregando, imagina, eu estou gravando isso com o meu celular, que tem uma resolução infinitas vezes melhor do que as câmeras que a gente tinha naquela época. Quando eu comecei era uma TIC, depois eu trabalhei com um Super V, vocês nem queiram saber o que era aquilo. Então o equipamento está muito mais ágil, muito mais poderoso, ele inclusive tira da gente algumas preocupações. Quando eu quero gravar alguma coisa e eu quero que fique bonito, sem erro, eu acabo gravando com o próprio celular, porque tem aqui um coreaninho dentro do meu Samsung que cuida que tudo fique perfeito. A gente tem um software fazendo muita diferença nisso, mas acho que isso são as coisas que mudaram, mas talvez algumas coisas são essenciais e não mudaram não. Tá? Em primeiro lugar, tem isso que está aqui atrás de mim, que é a questão do olhar. Né? Até que ponto você tem um olhar original, até que ponto você presta atenção em coisas que ninguém mais presta, até que ponto você vê o que ninguém mais vê. Né? Isso tem a ver com várias coisas, com a sua própria história, com a sua própria curiosidade, com a sua própria exposição a coisas diferentes, até com relação às referências que você tem. Né? Se você já sabe quem é o Cartier-Bresson, acho que aquela câmera ali deve ser provavelmente a câmera que o Cartier-Bresson usava. Se você já assistiu filmes do Ozu, as referências vão certamente enriquecer o teu olhar. Mas eu acho que tem um aspecto muito interessante, que essa sim talvez tenha mais a ver com a minha carreira, é a seguinte: embora eu nunca tenha trabalhado propriamente como editor, eu comecei a minha carreira muito próximo da edição. Né? E é curioso porque edição não é a coisa mais glamourosa do mundo, né? Porque você fica trancado numa ilha, é um trabalho muito detalhista, praticamente já sai dali o trabalho final, não é um trabalho necessariamente tão reconhecido quanto, sabe, de um diretor, por exemplo, ou de um roteirista. Mas acontece que, sobretudo para quem trabalha em TV, onde não existe tanta clareza, assim, não é tão comum que exista um roteiro, não é tão comum que exista uma direção muito clara, muitas vezes cai no teu colo uma quantidade brutal de material solto e cabe ao editor tentar costurar aquilo numa história que faça sentido. Ou mesmo quando tem uma orientação mais clara, normalmente o material vem com buracos, vem com coisas a mais, e você tem que tomar decisões para que aquilo no final faça sentido. Isso acaba incutindo em você uma capacidade meio automática de contar histórias, né? De como é que você conta uma história a partir daquilo, como é que você conta uma história visualmente. Tanto é que, depois de trabalhar com edição, você provavelmente, quando você for capturar ou quando você for gravar imagens, você já vai capturar pensando em como você vai cortar. Você já vai capturar, você já vai gravar, você já vai registrar, levando em conta aquilo que pode te facilitar a vida na edição ou aquilo que pode piorar. Por exemplo, uma captação decente de áudio, por isso que eu estou colocando aqui um microfone de lapela. Então, eu acho que uma coisa que foi muito importante na minha carreira foi ter justamente começado a trabalhar com edição. Eu parei de trabalhar com televisão em 96, comecei a trabalhar só com internet. Curiosamente, minha carreira deu voltas, embora hoje eu continue trabalhando com internet. Eu trabalho em empresas de tecnologia, eu trabalho hoje na BRQ, que é uma gigante do setor,
eu continuo editando, eu continuo gravando vídeos, eu continuo produzindo muitas coisas. Acho que ano passado eu devo ter produzido, na outra empresa que eu trabalhei, em um ano eu produzi mais de 100 vídeos. Então a facilidade com que hoje eu sou capaz de criar algumas coisas que vem do fato de eu ter trabalhado com edição, porque essa é meio a hora da verdade, onde os erros de todo mundo transparecem. Então essa é a dica que eu tenho. Talvez eu tenha mais uma dica, que é a seguinte: a gente está num mundo em que está muito comoditizado, né? As câmeras têm todas a mesma imagem, todo mundo usa a mesma Canon não sei qual, todo mundo usa iluminação muito parecida e tudo tende a ficar pasteurizado. A questão é como é que você se distingue, como é que você é você, como é que eu posso ver uma imagem e falar, putz, foi fulano que fez. Né? Como é que eu posso ver um vídeo e de cara imaginar só fulano teria sido capaz de fazer uma coisa assim. Isso tem a ver com você levar uma vida original, com você se expor, com você criar, com você errar, com você não ter medo, com você beber nas boas fontes. Então, essa dica vale não só, óbvio, para a tua carreira, mas também para a tua vida, né? Para você levar uma vida rica, uma vida singular, e isso vai, sem dúvida, se traduzir na tua capacidade de se comunicar. Por exemplo, eu falei tudo isso de improviso e de prima. Um grande abraço, contem comigo sempre. Alexandre Minghini, boas notícias tuas. Tchau, tchau.